Queridos, eu vou tentar ser sucinto rápido. A história de Esther foi criada pelo seu tio, alguns dizem primo, porque perdeu seus pais e foi levado para o cativeiro. Foi levado para viver um reino de Assuero. A Bíblia diz, queridos, que o seu tio, Amã, embora vivesse no cativeiro, era um homem sábio. O cristão tem que agradecer em Deus por todas as coisas. Tem pessoas que às vezes estão numa porta, que não é aquela porta de emprego que ele sonha, uma porta provisória. Mas tem crente que em vez de agradecer a Deus, que porcaria, não é isso que eu queria boa, que seria forte. Irmãos, Deus sabe o que te colocou em certo lugar. Tem etapas da nossa vida que é necessário passar. Não adianta pular. Tem coisas que às vezes nós não entendemos, mas é necessário passar. Veja bem, Mardoqueu era um judeu que criava a sua sobrinha Esther e vivia agora no exílio. Foram tirados de Israel e foram levados para o exílio. A mãe e o pai de Esther haviam sido mortos e agora o tio a criava. E o tio criava ela à luz da palavra. Queridos, é muito importante. A gente precisa ensinar nossos filhos, nossos netos a andar com a palavra. O mundo está totalmente distorcido aí, gente. Eu vejo muita preocupação com o pai e a mãe trabalham fora. Às vezes não tem tempo de brincar com a criança e por causa disso pega um celular, põe um joguinho e deixa a criança soltar. Você não sabe que isso pode acontecer. Queridos, nós temos, em nome de Jesus, pregue a palavra, fale da palavra, ensine quem é Jesus, ensine os teus filhos o caminho que devem andar e amanhã não se desviará dele. Queridos, porém, o segundo homem do rei Assuero chamava Amã. Esse Amã era um homem orgulhoso, vaidoso, cheio do ego, cheio do eu, senhor de si. E esse Mardoqueu, quando entrava na porta do rei, ele via Mardoqueu sentado na porta do rei, guardando a entrada, vigiando. E todas as vezes que esse Amã passava, os demais soldados, as demais pessoas faziam reverência, reconhecia, e ele achava aquilo bonito, ele se agradava daquilo, o orgulho tomou conta do seu coração. Porém, Mardoqueu, por ser um judeu, ele não se ajoelhava diante de homem nenhum, ele só se ajoelhava diante do Deus Criador dos céus e da terra. E isso fez com que Amã ficasse furioso, porque todo mundo no reino tinha Amã como segundo abaixo do rei, e todo mundo fazia reverência. Mas Mardoqueu, que era um judeu, não fazia isso. E ele planejou, olha o orgulho que leva. Orgulho, o ciúme, a inveja, leva a pessoa até a destruição, a morte. E ele foi falar com a sua mulher Zerés, e disse, olha, tem um judeuzinho aí, que foi transportado aqui, vive na porta do rei, esse cara não faz referência para mim. Ela falou, faça uma forca para ele, dá um jeito de enforcá-lo. Olha a tramóia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar, mas tem mulher que põe fogo, não põe lenha na fogueira. Tem mulher que está vendo que o marido está ali, naquele dia nervoso, vai contar de uma briguinha de escola para o marido, vai acontecer uma tragédia. Seja sábia. Zerés, a mulher de Amã, faça uma forca para esse judeuzinho. Olha, a sentença já tinha sido dada. Não sabia Mardoqueu que o seu pescoço ia rolar. Mas o nosso Deus é um Deus que coloca você em lugares estratégicos. Olha para o teu irmão e diga assim, você está onde Deus quer. Fique tranquilo, Ele está no controle. Amém? O que aconteceu? Eles planejaram isso. Só que no passado, algum tempo antes, Mardoqueu, que vivia na porta do rei, um judeu, deu um grande livramento para o rei, dizendo de algo que eles iam fazer. Cogitaram matar o rei. Mardoqueu ouviu e foi avisar o rei. Isso passou. Um dia o rei foi dormir e fugiu-se o sono. Olha como Deus trabalha. Deus não esquece de você. O homem pode ter esquecido. O rei Assuero foi dormir, fugiu o sono, e ele começou a ler o livro de Crônicas. É o livro de história dos reis, onde o que o rei fez, o que ele construiu, o que ele ganhou, o que ele deixou, as batalhas. E ele começou a ver e falou, peraí, aqui está dizendo que um tal de Amã me deu um livramento, porque duas pessoas se levantaram contra mim, e Amã veio me avisar e me deu um livramento. Por um acaso, nós fizemos algo para esse Amã, para esse Mardoqueu,
fizemos algo para Mardoqueu? Fizemos algo que possa... Esse homem... Aí falaram, não, meu rei, não fizeram nada para Mardoqueu. O rei falou então assim, mande chamar Amã. Só que quando Amã chegou, Amã pensou, o rei disse assim, Amã, o que se faria para um homem que honrou o rei? Um homem que deu livramento para o rei? E sabe o que aconteceu com Amã? Amã pensou que era ele. Esse cara sou eu. Tem muita gente com ego inflamado. E quando o teu eu está grande, Jesus já saiu. Eu sou o que sou. Nós não somos nada sem Jesus. Quando Amã foi chamado pelo rei, porque o rei tinha lido na crônica que Mardoqueu não tinha recebido nada. Amã, que não sabia da história, pensou que era para ele. Mas a forca já estava sendo preparada. Amã, o que se fez aquele homem que no passado deu livramento para mim? O que se faria para o homem que honrou o rei? Ah, meu rei, olha como o cara é safado. Eu queria andar no cavalo do rei, colocar uma coroa na cabeça, roupa do rei, e desfilaria na cidade. O rei está certo. Amã, opa, é comigo, é agora. O rei falou, então faça isso com Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? O que Amã tinha preparado a forca. Está entendendo, querido? Está entendendo que de repente Deus muda uma situação de humilhação para honra? Está entendendo que Deus pode mudar a tua situação hoje? Deus muda a sentença de morte. Deus muda o diagnóstico da medicina. Deus muda a situação, querido. Esse Deus não mudou. Hoje vivemos um mundo que infelizmente o ser humano quer puxar o tapete um do outro. Um mundo de inveja, de pessoas orgulhosas que batem no peito. Eu faço, eu aconteço. Eu tenho dinheiro, eu tenho advogado. Filho, você pode ser rico. Se Deus tirar o sobrevida, você morreu, acabou. Está entendendo? O rei tinha esquecido que Mardoqueu tinha dado livramento no passado. Mas Deus não esqueceu. E Deus falou, ó, vou dar uma insônia a esse rei. Esse rei começar a ler os livros e vai lembrar aquele dia. E ele vai perguntar, fizemos alguma coisa para aquele homem que nos deu livramento? Não, não fizemos nada. Então chame Amã. Amã, o que se faria para um homem que honrou o rei? Amã pensou que era com ele. Meu amigo, se tem pessoas que pensam que está prevalecendo na tua vida, que prepararam uma forca contra a tua vida para enforcar não fisicamente, mas para enforcar espiritualmente, para língua fraudulenta, pessoas que esperam a tua derrota, sentença levantada contra a tua vida, onde vai cair por terra. Se você crê hoje, Deus vai mudar a tua história. Queridos, você lembra no início que eu falei para os irmãos? É hoje, não é amanhã, por favor. Então, tenha ousadia. Não é falta de respeito com Deus. Senhor, tem que ser hoje. Por favor, Pai, tu sabes que eu não posso suportar mais. Se o rei não tivesse tido insônia, nem se lembrado do livro de crônica, ele não lembraria de Mardoqueu. Provavelmente Amã. Sabe quem foi parar na forca? O próprio Amã. O teu inimigo hoje vai cair por terra. Não vai prevalecer a sentença do inferno, da macumba, da bruxaria, da feitiçaria, do desemprego, da miséria. A pessoa inverte o teu casamento, na tua saúde, não vai prevalecer. Você crê nisso? Você crê nisso? O que se fará esse homem? A mão gente, rei, que se fará para esse homem? Pensando que era ele, põe a coroa de rei na cabeça dele, põe, né? Olha, as capas bordadas do rei, monta no cavalo do rei, sai com ele pela cidade para ser exaltado. Deus vai te exaltar nessa tarde. Queridos, Deus vai te exaltar nessa tarde. Agora tem uma coisa, você vai descer. É hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai fazer aquela oração, naquela oração xoxa, Senhor, é hoje, tem ousadia. Aquela mulher do fluxo de sangue disse, se eu tocar nele hoje, quem sabe amanhã eu ser curada, quem sabe daqui a um mês melhora. Não, era tudo ou nada, é agora, ousadia, amém? Senhor, eu estou enfermo há muito tempo, eu sei que o Senhor não controle de todas as coisas,
mas por um ato de fé, eu creio que você já pagou o preço naquela cruz, então eu não aceito mais sofrer disso. Amém? Mas naquela oração, é oração com convicção, não é falta de educação, é oração com ousadia. Vamos ficar de pé? Está preparado? Deus quer mudar a sentença. Qual a sentença que o inimigo lançou na tua vida? Que forca é essa que prepararam para ti? Que tipo de forca o inimigo tem preparado? Quem é esse que quer te humilhar? Quem é essa pessoa? Alamanchou, Anávia. Deus hoje quer te... Sabe quem quer te humilhar? Satanás. Ele sempre quer te espizinhar, dizendo, você não vai... Mas, irmão, por isso que agora você tem a oportunidade. É agora. Senhor, eu não aceito que a minha vida, a situação continue desse jeito. Eu não me prostro diante de homem. Eu não me prostro diante de imagens. Eu não me prostro diante de deuses. Eu me prostro diante de um Deus que chama Jesus. E a minha Bíblia diz que esse nome tem poder. E eu creio. Então hoje eu quero que o Senhor mude a minha história. Essa sentença hoje vai cair por terra. Quem está entendendo? Irmão, é oração de guerra. Oração de guerra. Mas é com sinceridade. Tudo bem? Então vamos orar. Eu quero que você ore também. Ora, coloca na presença de Deus a tua causa, por favor. Eu vou orar e você vai orar. Abra a tua boca, querido, em nome de Jesus Cristo, bondoso e eterno Deus. Eu creio num Deus que muda situações, ó Pai. Eu creio num Deus, Senhor, que muda diagnóstico. Eu creio num Deus, Labaste, Cantaramanai, que exalta o humilhado e humilha exaltado. Eu creio num Deus que muda diagnóstico da medicina. Eu creio num Deus, meu Pai, que toca onde a mão do homem não toca. Eu creio num Deus, Senhor, que advoga causas perdidas. Eu creio num Deus, meu Pai, que assina a vitória onde o juiz diz não. Eu creio num Deus, Pai, que pode curar onde o remédio não faz efeito. Eu creio num Deus que exalta o humilhado, Pai. Eu creio num Deus de já. Eu creio num Deus de já, Senhor. Eu creio num Deus de agora, Senhor. Como aquela mulher que tocou. Senhor, permitas que eu toque na tua orla agora. Eu quero ser tocado, Senhor. Eu quero tocar, Senhor. Eu não aceito que essa situação permaneça da mesma forma. Eu não aceito, Pai, servir um Deus que tudo pode e continuar do mesmo jeito, porque eu não me prostro diante de um Deus de imagem. Eu não me prostro diante de homens. Eu não me prostro diante de estátuas. Eu me prostro diante de um Deus chamado Jesus Cristo, que já pagou o preço pela minha cura, que diz que tudo está consumado. Por isso, Jesus, eu não aceito esta situação mais. A partir de hoje, Pai, vai mudar, ó Pai. Eu fui humilhado pela doença, eu fui humilhado pelo ego de muitos, pela inveja, pela doença, mas hoje o Senhor vai me exaltar. Essa sentença, essa forca que prepararam para mim, não vai prevalecer na minha vida. Hoje, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já está mudando. Hoje, Senhor, é hoje. Eu vou dar testemunho aqui, em nome de Jesus Cristo. Hoje, essa minha situação começa a ser mudada. Hoje, nesse santuário, nessa casa de oração, hoje eu determino, em nome de Jesus, que essa situação vai ser mudada. Vai orando, igreja, vai orando.